Fala galera, estamos de volta com mais um Papo de Empreendedor e hoje eu trouxe um cara para vocês aqui que vai ajudar você a reformular suas estratégias emocionais. Pega isso daí que você vai entender basicamente tudo que a gente vai falar aqui para você literalmente gerenciar suas emoções e colocar elas para trabalhar para você, né? Porque afinal as suas emoções não podem te controlar. Tô aqui com meu amigo Matheus. E aí, meu Bom irmão? demais, cara. Tranquilo? Gratidão por você ter aceitado bater esse papo comigo aqui. E cara, vamos abrir esse coraçãozinho aí. Conta um pouquinho de onde você veio, de onde essa trajetória sua até você chegar hoje a ser um estrategista emocional, né? A gente participa de um mastermind junto, cara, pessoal. E tá tudo assim, se renovando, tudo mudando. Eu vejo que você também tá se renovando a cada dia. Mas conta aí, como começou a sua trajetória até chegar aí? Cara, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Eu não sei que horas que você tá vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo. Obrigado aí por estar prestigiando a nossa conversa, o nosso bate-papo. E, bom, meu nome é Matheus Alvarenga, hoje eu atuo como estrategista emocional, mas o meu começo não teve nada a ver com isso, né? Porque a minha primeira formação é em gestão e tecnologia da informação. Eu acho que todo mundo que é da área de tecnologia migrou para a área de desenvolvimento. Eu sou técnico em eletrônica, eu fazia engenharia eletrônica. Então, Todo mundo, né? Acho que assim, a nossa mente ela já trabalha mais rápido, vamos dizer assim, principalmente que a gente vem de uma área matemática, tecnológica, a gente fala assim, cara, agora eu vou estudar a mente humana do outro lado. Deve ser a questão do desafio, né, cara? E hoje olhando para trás, né, até o próprio Steve Jobs fala que os pontos eles se conectam quando a gente olha para trás. Sim. E olhando para trás eu vejo que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com nós nos conhecermos, nós irmos passando por um processo evolutivo e a partir do momento que eu comecei a entrar para o desenvolvimento humano, porque houve uma transição antes, eu comecei a olhar e falar, realmente eu olhava para a tecnologia, eu olhava para os computadores, eu falava que eu amava aquilo, mas na verdade era tudo uma grande fuga, porque lá no começo, lá atrás, eu além de trabalhar com computador, eu era literalmente o gordinho da TI, né? No meu Instagram tem até o antes e depois. Eu era gordinho, não tinha pescoço, usava óculos, usava aqueles moletons. O desenvolvimento humano muda a pessoa, gente. Muda, não adianta. Eu usava aqueles moletons enormes, né? E trabalhava atrás do computador, gostava muito do que eu fazia e tudo mais. Só que eu não sabia me relacionar bem com as pessoas e por isso eu escolhi as máquinas, né? Porque a máquina ela é muito previsível. Sim. Então você faz A, ela vai responder B. Se ela responder C, é porque tem alguma coisa errada. É basicamente isso. Na época que eu trabalhava de telecomunicações, por exemplo, meu último estágio, né, antes de eu largar a engenharia, meu chefe falava comigo. Me chamava de Wander, né? Meu nome é Wander, não é Edinho. Falava, Wander, você trabalha muito bem, você faz o trabalho muito bem, mas você não conversa com ninguém. Eu tinha um bloqueio também muito grande de conversar com as pessoas. Isso é outra coisa comum, né? Na área de TI, todo mundo no computador com fone de ouvido, né? Que já é pra afastar todo mundo. Ninguém esquece conectar. Ver a gente assim hoje conectando com pessoas, assim, não é a mesma pessoa nunca. Você vê a mudança que tudo ocorre quando você tem um autoconhecimento, né, cara? Exatamente. Acaba que hoje, olhando para trás, eu tenho muito mais clareza de tudo o que aconteceu. Né? Mas naquela época eu não tinha. Naquela época eu falava que eu gostava de computador e efetivamente eu gostava daquilo. Só que, por outro lado, eu não percebia coisas que eram óbvias. Né? E por isso, hoje, já, essa questão da estratégia emocional. Porque Você tem foto da época que você trabalhava? Depois me manda. Tenho. Vou colocar só pra você ver se é a mandar. mesma pessoa, tá? Vou fazer igual eu fiz no vídeo do Paulo, que vou mostrar se é a mesma pessoa. Esse daqui é um dos caras também que incentiva exercício físico, melhorar. Eu tava com 82 quilos por conta da pandemia, tô com 77, porque a gente vai vendo as pessoas melhorando, a gente também quer melhorar junto. Então depois você me manda que eu vou outra, né? Vou te mandar. E naquela época eu olhava muito para isso, ficava ali, trabalhava muito. O meu primeiro emprego foi uma grande empresa de computação, é uma das maiores que tem no mundo, acho que é a maior do mundo, né? A gente tá falando aí de IBM. Não sei nem se pode falar o nome, se não puder você já corta aí. Mas qualquer coisa eu coloco um pi. Meu primeiro emprego foi lá, então eu já tava num emprego legal, fazendo uma coisa que eu gostava, só que eu não conversava com ninguém. O pessoal saía depois do trabalho, eu não saía com eles, eu voltava para casa. E era aquela rotina, né? Aí você ia, ficava o dia inteiro no computador, trabalhava 12 horas por dia, depois ia ali, comia um fast food, ficava naquela coisa ali que era muito confortável. Você já gostava muito de jogo também? Nossa, muito jogo. Isso daí eu já não gostava. Jogo, eu gostava internet, muito videogame. Videogame eu gostava muito. Eu tinha um Xbox que tanto na época eu fui destravar ele estragou. Eu decidi nem comprar outro porque eu viciava muito.
Eu comprei GTA V quando saiu GTA V na época, cara, eu zerei ele em 2 dias. Eu não comi. Na época que eu trabalhava nessas coisas também. E tem meio que, sei lá, uma similaridade. Quem trabalha com tecnologia acaba gostando de videogame. E hoje eu precisei me desligar muito de videogame pra fazer o que a gente faz hoje. Senão você acaba procrastinando mais ainda. E aquela época era muito assim, né? Era uma vida cheia de coisas, porém no final do dia eu colocava a cabeça no travesseiro e falava assim, mais um dia. E no dia seguinte ia fazendo as mesmas coisas, mais um dia, mais um dia, mais um dia. E durante toda essa época da TI, eu não tinha muitas projeções assim, né? Eu queria trabalhar ali, trabalhava perto da minha faculdade, a minha vida era extremamente confortável, eu não queria ter trabalho. Então eu comia o que era mais fácil, a minha faculdade era do lado ali da empresa que eu trabalhava, eu ia a pé, depois eu ia no hotel, no estacionamento do hotel, pegava o carro, descia pra casa e estava tudo certo. Nossa, era bem confortável mesmo. E juntando todo esse conforto, eu namorava também. Porque aí aqui a gente já pode jogar real. Porque quem não namora tem um certo desconforto. Porque tem aquela preocupação em sempre estar olhando ali, opa, talvez tenha alguém ali, vai passar ali, vai me olhar, eu tenho que estar bem. Tem muito disso de imagem. E quando você namora, se você não é uma pessoa que se conhece e entende a importância do autocuidado para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento do relacionamento, e para o desenvolvimento do relacionamento, as pessoas acomodam. Sim. As pessoas acomodam. E eu era esse tipo, acomodado. Daí eu ia pra casa da namorada, ficava lá, pedia uma pizza e ficava o final de semana todo vendo filme e aquela coisa toda. Até que um dia esse relacionamento acabou. E aí na hora e que... a sua namorada tipo, não reclamava, não falava nada, ele só vamos viver a vida desse jeito mesmo? Ela não reclamava, mas... Olhando de novo hoje lá pra trás, eu vejo que ela dava indícios, né? Ela falava assim, mas vamos fazer alguma coisa diferente, vamos sair, vamos não sei o quê. Eu falava, não, tá. Sempre tem esses indícios, a gente nunca acha que tem um problema, mas quando a gente busca a fundo, a gente vê, olha, tem essas coisinhas aqui que já davam indícios sobre alguma coisa. E de novo, né? É o óbvio da realidade que as pessoas ignoram, e na hora que a gente chegar na parte da estratégia, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas... eu terminei esse relacionamento, né? A gente terminou, teve briga e tudo mais. E quando o relacionamento acabou, eu fiquei muito triste porque eu não saía com os meus amigos porque eu falava que eu namorava. Eu não saía com o pessoal do trabalho porque eu falava que eu namorava. Então eu namorava, ia pro trabalho, ia pra faculdade, ia pra casa, jogava videogame e voltava a rotina. E na época tinha o Orkut, né? Não tinha essa questão do Instagram, essa questão toda que é hoje. Acabou. Então era trabalho, casa, faculdade... namorada... e não tinha namorada mais. Acabou a namorada, é verdade. Acabou, e aquilo foi me deixando em um estado muito, muito terrível pô, e aí? O que mais que tem? E aí eu ia conversar com os meus amigos e já tinha aquela preguiça de sair, continuava no trabalho. Daí eu inverti o turno no trabalho, eu trabalhava de 8 às 4. E aí eu comecei a trabalhar de meia-noite às 8. Nossa. Por quê? Porque eu falava que eu produzia mais de noite. E isso aí é uma coisa que muita gente fala, né? Eu produzo mais à noite. Algumas pessoas me falam isso mesmo. Eu não consigo, cara. Vai dando 9, 10 horas. É contra a fisiologia, né? É contra totalmente. o corpo. É contra o corpo. E aí eu comecei a trabalhar de madrugada. 8 horas da manhã eu ia pra casa, dormia até umas 3, 4 horas da tarde, acordava, fazia as minhas coisas, ia pra faculdade, depois da faculdade pegava o trabalho porque era tudo perto. Só que junto com isso eu fiquei mais antissocial ainda, eu fiquei mais em casa ainda e além disso a minha saúde estava sendo prejudicada, né? Porque eu estava trocando o dia pela noite. Mas tudo acumulando pra... E acumulando e eu achava que estava tudo bem, e em um momento eu me vi sem perspectiva nenhuma, queria desistir do curso, queria sair do curso, falar, meu trabalho aqui tá bom, vou ficar do jeito que tá. E aí... é a crise de identidade. Eu convivia muito com pessoas extremamente acomodadas, pessoas que estavam na empresa há 8 anos, 10 anos ali na mesma função, que ganhavam um aumentinho ali, só pra estar ali. E eu acabei achando aquilo ali uma boa ideia. Só que ficar na mesma coisa, nem a faculdade terminar. Cara, eu, por exemplo, quando eu decidi largar meu estágio, a pergunta que eu fiz pra mim mesmo foi: eu vou ver a vida do meu chefe hoje. É a vida que eu quero ter? Porque é o que tá mais próximo de eu alcançar.
Aí eu fui ver assim e falei, cara, não é a vida que eu quero. Aí foi o único momento de clareza que eu tive, por exemplo. Cara, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Porque assim, não sei, você vai contar a sua história, eu não sei como é que foi seu desenvolvimento. Mas o meu, cara, eu larguei tudo, aí eu cheguei a ver navios e falei assim, e agora? O que eu faço? Mas pode continuar aí, depois a gente bate mais isso. Cara, e inverteu muito isso, eu fui me vendo ali cada vez mais antissocial, fui mergulhando cada vez mais no computador, fui mergulhando cada vez mais nesse mundinho, nessa bolhazinha que consistia a minha vida na época. Até que um belo dia meu chefe me chamou e falou, Matheus, seguinte, cara, na época eu ganhava tipo R$1.000, isso aí era há 9 anos atrás. Relativamente... Ó, menino de 19 anos, É. tava tranquilo, morava com o pai, com a mãe, não tinha um passarinho pra dar água, ok. Como gastava tudo de comida e jogo. Tá de boa. E aí o meu chefe virou pra mim e falou, Matheus, é o seguinte, a empresa tá reduzindo a operação e ela tá voltando pra Hortolândia, em São Paulo, que é o tipo um polo das indústrias de tecnologia, das empresas de tecnologia e tudo mais. E eu quero te fazer uma proposta. Eu falei, opa, vamos lá. Você muda, você paga a sua mudança, você paga o transporte, você arruma um apartamento, você paga o aluguel e a gente te mantém contratado lá. Com o mesmo valor de salário. Então eu ia pra São Paulo, ganhar R$1.000 por mês, eu ia pagar a mudança, eu ia pagar aluguel, ia pagar tudo, e enfim. Aí tinha umas 3, 4 pessoas que, obviamente, eram essas 3, 4 pessoas que trabalhavam 10 anos na mesma coisa e ganhavam o mesmo tanto. Eles juntaram, dividiram o apartamento e foram. Já eu falei, putz, não dá. Não dá. Mas e se eu sair, o que eu vou fazer? Sem noção demais, cara. Que é isso? E se eu sair, o que eu vou fazer? Ele falou, não, você tem até tal dia pra me responder. Eu falei, beleza. E aí eu fui, pensei, conversei com os meus pais na época e, resumo da ópera, o óbvio, não dá. Aí eu falei com ele, falei, olha, não dá, pra mim não vale a pena, pra mim é inviável, principalmente manter esse custo de vida lá. E ele falou, não, porque lá você tem muito mais chances de crescer. Aquele papinho de quem compra a hora, né? E você tem muita chance de crescer, de aparecer lá, você vai estar mais próximo dos diretores, não sei o que. Eu falei, ok. Mas não vai dar. É osso você trabalhar em empresas que muitas vezes não tá querendo te valorizar, tá querendo realmente explorar, né, cara? É literalmente um tipo de exploração. Porque entenda, você é substituível em qualquer empresa. Se você não, igual, você não quis. Você foi substituído por alguém talvez que quis ou alguém que já morava lá. Você é substituível, então começa a pensar um pouco mais no seu bem-estar, um pouco mais em você, no que você quer pra vida, pra tomar as decisões mais certas, igual ele foi e tomou uma decisão certa. Porque eu imagino, se você tivesse ido, talvez você teria percorrido um outro caminho totalmente diferente. Com certeza, eu tinha mergulhado no comodismo ainda mais, porque lá a única coisa que eu iria conhecer era a empresa e a minha casa, né? E não sei o que iria acontecer. Só sei que seria muito diferente do que é hoje. E trazendo um pouco desse cenário, né, da empresa, do trabalhar para os outros, não tem problema nenhum. Dentro desse processo de estratégia emocional eu trago muito isso. Nada tem problema na vida, nada tem problema. Até é bíblico isso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Então, não tem problema trabalhar para os outros. Não tem problema você ser CLT. Não tem problema, desde que você saiba que teu chefe não é teu amiguinho. Exato. A empresa não é tua mãe nem teu pai, e que a hora que for necessário, ou que você não estiver mais correspondendo às expectativas, acabou. Exatamente. E existem pessoas que têm o propósito de servir ao propósito de outras pessoas E também. tá tudo bem. Você tá não tudo tem bem. que encontrar o seu cerne para sempre. Se você sente dentro do seu coração, vai em frente e busca. Mas existem sim pessoas que têm o propósito de servir ao propósito de uma pessoa que tem um propósito um pouco maior. Sim. Isso aí rola demais. E aí, acabou que eu não fui. Aí a gente combinou, ele me mandou embora. Peguei meu acerto e me deparei na mesma situação que você. O que eu faço? A ver navios. E a Cara, porque eu tava na faculdade de TI. Eu tava na maior empresa de tecnologia do mundo. Então eu tava tipo assim, a última Coca-Cola do deserto, né? Pô, terceiro período da faculdade você trabalha na IBM. Tem enchi o peito pra falar. Mas não é bem assim, né, que funcionam as coisas, porque não é a empresa, é a percepção que você tem daquilo. Sim, com certeza. Eu tive
uma situação meio assim de percepção, por exemplo, quando eu saí do Cefet, quando eu formei, eu fui trabalhar em telecomunicações na Uzi Minas. Eu achava que no máximo, cara, e assim, dos meus amigos, eu era o que ganhava mais, porque eu já saí empregado, eles estavam fazendo estágio ainda. Falei, não, o que eu faço é muito bom, é muito top. Aí eu fui entregar o TCC e tinha outros amigos eu lá, mostrando o que eles faziam. E o que eles faziam era muito legal. E eu fui ver que o que eu fazia era só passar cabo. Aí eu fiquei, nossa, o que eu faço é meio merda, né, gente? E aí eu fiquei pensando, não importa eu ganhar muito não, os caras estão fazendo uns trem legal, construindo automação, isso e aquilo. E eu tô passando cabo. Olha que merda. Mas tá bom, enfim. Acaba que depois a gente vai olhando tudo assim e fala, realmente tinha coisas que era preferível não ter acontecido. Sim. Mas é igual a gente falou, se não tivesse acontecido, tudo seria talvez muito diferente. Sim, sim. Né? Então, nesse momento, eu estava sem emprego, eu estava na faculdade, eu tinha acabado de terminar. A faculdade era paga? A faculdade era paga, particular. Particular. Mas tinha bolsa, tinha que pagar lá. Não, tinha que pagar, boleto vence Eu sei, e tudo mais. Como é. A minha eu tinha bolsa, depois do terceiro período eu consegui bolsa. Minha mãe ficou doida porque eu larguei por conta disso, porque eu custei conseguir bolsa. Depois que eu consegui bolsa, passou um tempo eu larguei a faculdade. Aí fiquei meio que a ver navios, né, e a situação piorou. Por quê? Porque o único lugar que eu tinha ali pra estar diferente era o trabalho. E aí eu comecei a ficar mal. Comecei a entrar em um estágio depressivo, né, e, obviamente, a fuga era a comida. Nossa. A fuga era a comida. Então, já era gordinho, né? Foi na fuga mais ainda. Gordinho é elogio, né? Porque você pesava mais ou menos quanto? eu tinha 1,69, 1,68, 69, pesava 90 quilos. Então era bastante. Eu tenho 1,70, com 82 quilos eu já tava meio bolotinho, eu fico só imaginando. Era bastante. E só abre parênteses aqui, eu não comia salada até os 20 anos, fecha parênteses. Era lasanha, pizza, hambúrguer, batata frita, arroz, carne e tal. Enfim. E... Que isso? E aí, eu nesse meio todo aí, eu tinha um primo, tem um primo ainda, que a gente começou a conversar, a gente voltou a conversar e tudo mais, e ele era professor de luta. Uhum. Eu sempre gostei de luta, sempre gostei, desde pequeno, fiz capoeira, parei uma das últimas faixas do karatê, só que eu fazia porque eu gostava, mas eu não fazia a ponto de querer evoluir, querer ter um corpo forte. Eu falava assim, eu faço porque eu gosto, mas eu não quero competir. É aquela típica desculpa para não fazer o aquecimento, aquela típica desculpa para não fazer a parte física mais forte. Chata, né? Mas eu sempre gostei, parei porque eu estava trabalhando, estudando e etc, etc. E aí ele falou, cara, por que você não volta a treinar? Eu te dou aula, vem treinar comigo. Aí eu fui treinar com ele, no primeiro treino, ele me mandou para aquela praça ali da Pampulha, sabe? Sei. A praça tem 800 metros de circunferência. Eu dei uma volta e meia e vomitei. Nossa. Aí eu falei com ele, cara, isso não é pra mim. Não quero fazer isso. Quero ficar ali começou as desculpinhas, né? no meu videogame e tal. Ele falou, não tem problema não. Vamos fazer outra coisa, vamos fazer a luta. E daí eu fui pro Muay Thai. Uhum. Comecei a fazer Muay Thai. Não vomitei na primeira aula, então já gostei. Aí já tá bom, né? Imagina, você que gostava assim, bem de comer, né? Comer comida gostosa. Porque é gostoso, né, cara? Sim, Fala a verdade, é gostoso. E é isso que é gostoso, né? Então, é foda porque é isso, você fica pensando, nossa, é tão gostoso uma pizza, um sanduíche. Mas literalmente você tem que se esforçar muito pra sair da sua zona de conforto, pra manter o seu corpo em forma, pra manter sua mente em forma. Por que poucas pessoas têm sucesso na vida, né? Porque é ruim ler, é ruim você comer saudável, é ruim você se propor a ter um relacionamento único com uma pessoa e desenvolver ele todos os dias, porque duas pessoas diferentes no mesmo lugar gerando briga. Então são poucas pessoas realmente que vão ter resultado porque é ruim fazer, mas depois que você aprende a ter os resultados assim, visíveis no seu relacionamento, nas suas finanças, no seu corpo, você fala assim, cara, isso daqui é bom. Aí o prazer vira, né? E o prazer sobressai sobre a dor. E aí que o jogo começa de verdade. E acaba que nós temos uma diferença clara e nítida
dos animais. Por exemplo, do cachorro, do gato, do rato, enfim, do chimpanzé. Os animais, eles são extremamente previsíveis. Nós somos uma grande interrogação. Sim. Né? E acaba que tudo isso que você falou é ruim. Só que o ser humano, ele é eternamente insatisfeito. Por quê? Porque ele tem uma interrogação. Ele não tem um sentido até que ele encontre um ou crie um. E aí ele fica. Tá, mas é ruim. Tá, mas é ruim. Tá, mas é ruim. Tá, mas conta pra mim uma coisa. Ser obeso é bom? Ficar na noitada aí, pegando 3, 4, 5 pessoas por noite, é bom? É porque eles condicionam o processo com o resultado. O resultado é ruim, mas o processo é bom, vamos dizer assim. Exatamente. Que é ao contrário do que a gente faz. O processo é ruim, mas o resultado é bom. E o foco no resultado, no caso, longo prazo, para nós é muito mais vantajoso. Porque aí a gente consegue ver coisas que a maioria das pessoas não vê. E aí quem condiciona essa questão assim, eu vou comer agora porque é gostoso e porque é agora. Vive que nem um animal. Por quê? Vive fazendo as próprias vontades. Sim. Mas no final das contas tudo é difícil porque acaba reclamando também. Um exemplo clássico disso é o que aconteceu nesse ano. Pessoas falavam que não tinham tempo. Foi dado 6 meses de todo o tempo do mundo para elas. E aí o que elas começaram a falar? Que elas tinham muito tempo, que não tinha nada para fazer. Exatamente. E eternos insatisfeitos, né? E aí continua tudo assim e naquela época para mim foi muito assim, porque eu encontrei uma barreira muito grande que era a minha limitação. E depois dessa barreira da limitação vem muita culpa, né? Pô, por que eu deixei ficar assim? Por que eu deixei chegar desse jeito? Por que eu deixei alcançar esse patamar? E etc, etc, etc. E ele foi uma pessoa, esse meu primo, que ele teve muito do meu lado, trazendo muito do conceito do treinamento pra minha vida. Porque ele falou, cara, é isso, velho. Aconteceu, bora lá, bora treinar, e bora fazer 2 treinos por dia. E aí eu comecei... Você teve alguém pra te incentivar, né, cara? Tive alguém pra me incentivar, e tive alguém pra estar perto, tive alguém pra estar me dando a direção, tive alguém pra falar assim, vamos. Porque quando você combina com outra pessoa e a pessoa vira pra você assim, vamos, aí você fala assim, putz, eu tenho que ir, né? É compromisso, você gerou compromisso público, já era. E as pessoas elas não entendem a importância de mentores. Você teve seu primo aí como um dos seus primeiros mentores, realmente. E o quanto é poderoso você ter alguém do seu lado puxando a sua mão. Hoje você dá mentorias sobre estratégias emocionais, gente. Depois vai ter todas as redes sociais dele aqui embaixo. Você vai lá e segue, porque o conteúdo dele é muito bom e você pode buscar aí ter ele também como um mentor na sua vida, que eu tenho certeza que vai te ajudar a montar estratégias emocionais na sua vida. Mas a importância de ter um mentor é você ter um pouco mais de clareza de algo que você não está conseguindo enxergar. Você pegar a visão de outra pessoa que chegou em algum lugar, que ela vai te ensinar, olha, eu tô aqui, eu vou te ensinar a chegar exatamente aqui onde eu tô. E isso é importante, você que está do outro lado aí, pega isso daí para você também usar na sua vida. E acaba que hoje isso também está muito em evidência, né? Essa questão de mentor, de mentoria e etc, etc. Só que isso sempre foi muito claro. Mas de novo, é mais um óbvio que as pessoas ignoram. Aquele chefe que você gosta, aquele parente que você respeita e tem como referência, aquele amigo seu que tem um emprego bom e você quer ter um emprego bom também, assim como o dele, não o dele, mas assim como o dele. Todas essas pessoas são um tipo de mentor. E a gente acaba negligenciando isso no processo, achando que é amizade, achando que é só isso, mas não é só isso. Tem todo um contexto que vai moldando a nossa personalidade na medida que o tempo vai passando. E ele estava comigo, e na medida que eu fui vendo a minha evolução, daí eu fui entrando como nutricionista, fui entrando com mais treinos, coloquei corrida, coloquei musculação, etc. Resumo da ópera. Em 6 meses foram 30 quilos. Embora. Isso é persistência. E aí eu comecei a enxergar uma nova perspectiva. Comecei a estar mais ativo, e aí na turma de luta eu conheci outras pessoas, comecei a interagir com outras pessoas, aí eu comecei nas corridas a correr com outras pessoas, conversar com outras pessoas. Falei até que isso não é tão ruim. Esse negócio de conversar, esse negócio de se relacionar não é tão ruim. Foi quebrando seu antissocialismo. Né? Fui quebrando ali meu antissocialismo, fui aprendendo a comer salada. E depois desses 6 meses, a coisa mudou de figura, porque eu falava muito mais sobre saúde do que sobre
a TI. Então eu ia pra faculdade, acabava que eu ia com a mochila de treino, e quem já fez luta aí sabe que a mochila de treino é grande, porque tem luva, tem aparador, tem um monte de coisa. E as pessoas começavam a perguntar. E aí eu contava a história e falava assim, tá, Matheus, mas o que você fez pra tá desse jeito? O que você fez pra emagrecer? O que você fez pra perder peso? O que você tomou? Né? Aí começa aquelas perguntas daquelas pessoas que desmerecem o seu esforço, né? Sim. Aquelas pessoas que desmerecem o seu esforço. E aí eu comecei a contar para essas pessoas, eu comecei a me interessar em contar isso para elas. E aí eu comecei a ouvir feedback dessas pessoas e as pessoas falam, pô, Matheus, por te ver treinando, eu comecei a treinar também. Pô, Matheus, eu comecei a fazer luta. Pô, Matheus, não sei o que, não sei o que. E aí eu comecei a me inteirar mais, aí o tempo foi passando, 2 anos ali, 3 anos. A minha confiança foi aumentando, porque eu fui vendo o que estava acontecendo comigo, os meus resultados, eu era mais valorizado. E aí eu consegui outro emprego, também na área de TI, mas foi outro emprego também. Mas só pegando um gancho aqui da importância da ressignificação, né? Se você não tivesse passado por aquele processo da IBM te mandar embora por você não quiser mudar de cidade, né? Não querer mudar de cidade, você não teria passado tudo isso que você passou. Então assim, eu tenho certeza que no momento que você deixou a empresa, falou assim, nossa, não sei o que fazer da vida. Você mesmo contou isso. E naquele momento na sua vida você pensou de uma forma totalmente negativa do que, nossa, não tem mais nada, perspectiva zero, sendo que aquilo ali era um ponto de start para a vida realmente que você ia começar a construir. Aquilo ali era o que você precisava passar para que você realmente mudasse o jogo. É claro que as suas decisões ao longo do caminho foi moldando quem você é, mas aí já te deu novas decisões para poder fazer isso, né, cara? Sim, acaba que tudo vai se conectando, né? Sim. Tudo vai se conectando e aí eu entrei para outra empresa e continuei treinando, continuei fazendo aquilo tudo que eu comecei a gostar, não eu falar que eu gostava, mas eu aprendi a gostar. E essa empresa que eu trabalhava era uma empresa de auditoria, eu tinha que viajar, tinha que ficar fora. E nas viagens eu arrumava a academia do hotel, eu ia correr na rua, eu dava um jeito e ia treinar. Sempre arrumava um jeito. Sempre arrumava um jeito. E junto a isso, obviamente, continuei na luta, fiquei lá na luta, focado e etc e tal. E trazendo todo o meu contexto, né? Toda aquela memória da luta de antigamente e tudo mais. Até que eu comecei a substituir o meu primo nas aulas que ele dava. Ele faltava, eu substituía, aí eu estava lá com ele, eu ficava tipo como um assistente e as pessoas continuavam. Pô, Matheus, você emagreceu, o que você fez e tal e tal. E eu fui começando a despertar um gosto por aquilo. Falei, cara, isso aqui é muito mais legal do que computador. E como eu trabalhava com auditoria, Sim. a grande maioria das pessoas não vê auditor com bons olhos. Auditor é o cara que vai lá, mete o dedo na ferida, busca os problemas da empresa e bota os problemas da empresa todos à tona para que ela não possa realmente comercializar na bolsa, entrar na bolsa, etc. Então eu falei, pô, eu vou lá, vou auditar a empresa, todo mundo de cara fechada, ou seja, o computador ficou de lado e eu comecei a me preocupar com as pessoas. As pessoas não me olhavam com cara boa, as pessoas me criticavam lá dentro. E aí eu fui começando a gostar mais da luta, porque lá as pessoas me respeitavam mais, lá as pessoas me perguntavam as coisas, elas me tinham como uma referência. Sim, isso alimenta nossa própria realização pessoal. Sim. De se sentir parte de algo positivo, né, cara? Sim, e isso foi durante 3 anos que eu fiquei empregado nessa outra empresa, até que veio a crise da Dilma. 2015, 14, 15. É, mais ou menos isso. E aí, 2014, 2015, veio esse negócio da crise, junto com a crise veio outra crise existencial. Comecei a pensar, ver, analisar e falar, cara, não é TI que eu quero luta. Eu achava que era a luta. Eu te entendo, cara, eu te entendo muito bem. Quando eu larguei tudo assim, a primeira coisa que eu fui fazer, que eu achava que eu queria, era ser instrutor de academia. Eu falei, eu quero abrir minha academia, amava musculação. Aí eu falei, vou trabalhar na academia, né? Eu já estava estudando a mente, saber como é que é fazer. Já estou aprendendo mais ou menos, vou fazer do jeito que eles me ensinaram. Vou trabalhar na área para ver se é o que eu quero. Mas aí o que aconteceu? Eu decidi
E eu sempre fui muito de tomar uma decisão e meio que queimar os barcos, sabe? Uhum. Só que naquela época eu era muito irresponsável. Hoje eu sou um pouco mais consciente disso. Você queima os barcos aos poucos, né? Cara, eu queimava tudo, tacava fogo em geral e não tava nem aí. Então, nesse dia eu decidi. Na época eu morava com os meus pais, falei com os meus pais. A partir de hoje, eu vou pedir demissão e vou trabalhar com luta. Nossa, imagina a cara dos seus pais. Aí eu virei pro meu primo e falei, cara, como que é isso? E aí ele falou, Matheus, você trabalha na academia, a academia te paga uma hora a aula, tem os alunos ali por fora de personal, que aí você recebe outro tanto e tal. E acabou que coincidiu com uma oportunidade, porque o meu primo ele estava abrindo um centro de treinamento, uma academiazinha pra ele e tal. Ele falou, cara, eu vou sair daqui dessa academia, você não quer vir me substituir? Eu te indico, como você já treina aqui, como você já conhece todo mundo e tal, vai ficar muito mais fácil o pessoal te aceitar. Eu falei, opa, beleza. Mas ele me falou, ele não tinha falado com a coordenação, não tinha falado com ninguém. Não falava com ninguém. Ele me falou que ele ia me indicar, só que não tinha nada certo. Daí, como eu trabalhava com uma estrutura hierárquica, tinha um gerente, e depois do gerente tinha os diretores e os sócios da empresa. Eu falei, ok. Uma coisa que eu aprendi na luta foi respeitar essas hierarquias. E aí eu falei, vou falar com o gerente. Falei com o gerente. Falei, cara, vamos almoçar? Aí eu chamei ele pra almoçar. E no almoço falei, cara, não tá fazendo mais sentido pra mim. Eu não tô me sentindo bem com tudo que tá acontecendo. E eu quero ir embora. A primeira pergunta que ele fez foi, e o que você vai fazer? Aí que vem. Só que o cara era maratonista. Não sei. O cara é maratonista. A esposa dele é maratonista. E eles treinam muito em academia. Eles treinam numa das academias mais caras de Belo Horizonte. E aí, ele virou e falou assim, você vai dar aula em academia? Nessa crise, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu pago uma das academias mais caras de Belo Horizonte. E se por acaso acontecer alguma coisa e eu ficar sem renda, a primeira coisa que eu vou cancelar é a academia. Daí eu olhei pra ele e falei, ok, mas eu quero sair. E eu estou te avisando porque eu não quero nenhum tipo de problema. Vamos fazer ali o aviso prévio, tudo certinho e tal. Ele falou, ok, mas antes de nós efetivarmos isso, você vai ter que falar com o sócio. E muito provavelmente ele vai discordar disso, que nem eu estou fazendo. E aí a gente encontra... Senão você tá fazendo um bom trabalho lá dentro, hein, cara? Mas, cara, eu tava prestes a tomar uma promoção dupla. Por quê? Lá era plano de carreira. Então você entra como trainee e vai... Um ano você vira consultor, depois consultor 1, consultor 2 e sênior. E como nós fazíamos alguns projetos de auditoria bem grandes, de empresa grande e tal, alguns bancos aqui do Brasil que são bem grandes, eu fui em um desses trabalhos e eu sempre me dedicava muito àquilo que eu fazia, tanto que até hoje eu trago muito isso comigo. E ele falou, cara, você tá ficando doido? Você tá ficando doido? Porque na época lá eu ganhava uns 2.300, 2.500. E ele falou, cara, você vai trocar isso aqui, você vai provavelmente ter uma promoção dupla por uma academia, que vai te pagar alguma coisa pela hora aula. Eu falei, sim. E aí ele foi e falou, então fala com o sócio. É só loucura. Resolve o seu problema lá com ele. E aí eu fui falar com ele, sentei lá e tudo, e todo mundo ali sempre me acompanhou muito. Sempre viu que eu ia de mochila, depois lá eu trabalhava todo de social, tinha que fazer barba e não sei o que, aquela treinheira toda. Eu ia, trocava de roupa, saía de bermudinha da empresa, todo mundo me zoava, mas no fundo todo mundo achava o máximo aquilo. No fundo todo mundo queria ter a coragem que você tinha de fazer o que é da vida, né? Inclusive, o sócio, ele olhava muito isso. Aí eu fui conversar com ele, falei, cara, quero ir embora. Aí ele falou assim, por quê? E aí pra mim, esse foi um dos momentos mais importantes da minha vida e hoje eu tenho um apreço muito grande por ele. Inclusive, Marco Antônio, se você vê isso aqui por algum motivo, saiba que eu tenho uma consideração enorme por tudo que você fez por mim e o que aconteceu. E parte do que eu tenho, que eu conquistei hoje é devido a essa conversa. Então,
eu gosto muito de explicitar a minha gratidão para aquelas pessoas que foram importantes. Tem que sempre agradecer. E aí eu fui conversar com as ele, pessoas cara. que te ferram às Sim. vezes, você tem que agradecer. Porque Elas principalmente. te ensinou alguma coisa. Aí eu fui conversar com ele, ele falou, por quê? E aí eu falei com ele. Ele falou, Matheus, cara, se eu tivesse a sua idade e eu tivesse tanta paixão em algo, assim como eu vejo em você falando disso, muito provavelmente eu estaria em um local muito diferente. Então vai, as portas estão abertas e se você quiser, você me chama que a gente conversa. Passaram duas coisas na minha cabeça. Que top isso. Foi totalmente o contrário do seu... Passaram duas coisas na minha cabeça. Primeiro, não é à toa que ele é o sócio. Uhum. E o outro cara era gerente. E a segunda coisa é, minha carta de euforia foi assinada. Tchau. Aí eu fui e falei com o gerente. Falei, cara, o sócio me liberou, o Marco me liberou. Beleza. 30 dias, tô fora. Aí, meus pais deram uma pirada básica. Tem, né, cara? Não tem jeito. Eu lembro da minha mãe todos os dias pirando quando eu falei que ia largar tudo. Eu falei, mãe, calma. É tudo proteção, né, cara? Nossos pais, eles Tudo querem proteção, proteger. cara. Tudo Eu proteção. acho que todo mundo passa por isso. Ou os que querem mesmo se arriscar na vida, empreender, porque a gente vive de risco. Sim. Principalmente a gente que empreende, nossa renda é variável. Já teve mês que é negativo, mês positivo, mês muito positivo, mês que é zerado. Então nossa vida é arriscada. E os nossos pais, eles não querem risco pra gente. E muita gente condena os pais achando que o que eles querem é prejudicar, né? é controlar a sua vida. E não é. Eles querem que você não passe as dificuldades que talvez eles passaram. Sim. Então acho que todo mundo que empreende já passou algum perrengue com os pais aí. Mas Até porque meu pai especificamente, ele teve um histórico bem conturbado dentro do empreendedorismo. Montou empresa, fechou empresa, montou empresa, foi traído, montou empresa, fechou empresa. Enfim, ele tem todo o histórico que responde ele falar assim, filho, fica ali no CLT que é mais tranquilo, né? Ele falava que é certo, mas é mais tranquilo. Depois, depois de tudo que aconteceu esse ano, a gente vê que não existe isso e está muito mais do que provado. E aí eu migrei, mudei, fui para academia, comecei a me dedicar às minhas aulas e tudo mais. Só que eu não fiz transição de carreira. Eu queimei as pontes. E, assim como eu queimei as pontes, não tinha uma reserva, não tinha dinheiro no banco, eu tinha um cartão de crédito e tava tudo lá. É legal que a gente vai se conectando, igual a gente tem nosso Mastermind lá, eu vi a história do Paulo também, tá no meu canal. Vai conectando as histórias, fala assim, gente, esse povo passou por algumas coisas muito parecidas, sabe? É muito legal isso. Você vai achando que você é único na vida? Não é não. Você vai passar por momentos parecidos, principalmente se você vier pro empreendedorismo. Sim, sem Cara, dúvida. porque não tem jeito. É muito legal ver isso, que você entra como se fosse meio que numa comunidade mesmo. Olha, aqui tá todo mundo que passou por problemas parecidos, todo mundo se ferrou, se lascou, ficou devendo, não sabia o que fazer da vida, mas depois se encontrou e tá vivendo através disso, né, cara? É muito legal isso. E aí eu mudei, só que eu ganhava na época R$25 hora aula. Eu dava aula 3 vezes por semana ali à noite, 3 vezes de manhã e tal, sei lá, não chegava a R$1.000 de salário. E como eu tinha migrado para a luta naquele momento, eu não tinha aluno de personal. Então foi mais uma vez um período onde eu tive que me reconstruir. Só que no meio do caminho, tinha cartão de crédito para pagar, tinha coisa para comprar, tinha material de luta para comprar, tinha um monte de coisa para fazer. E devido ao meu histórico, o meu limite do cartão era altíssimo. Eu tinha um limite de mais de R$20.000 no cartão. E aí eu comecei a gastar. Gastar, caí no crédito rotativo do cartão, peguei dívida de cartão e mais um endividado na praça e pra por contar a aí, história, e viu, por aí gente? vai. Por aí vai. Mas assim, comecei aquele negócio, aquela animação toda e falei, é isso agora minha vida vai mudar, eu vou fazer o que eu amo, tô preso a nada e tal. Cara, tem que rir. E aí as coisas foram passando, a minha agenda foi enchendo, minha agenda de personal e tal e tal. Quando eu me vi, eu tava trabalhando de 5 da manhã a 10 da noite,
com uma pausa mal ali para almoçar, e aquilo começou a me encher o saco. Aí você entra numa ponte de falta de liberdade de tempo. Sim. Por mais que você tenha liberdade financeira, mas aí você não tem tempo a usufruir e não tem como fazer alguma coisa a mais. Nessa época você já estava namorando com a sua esposa ou ainda não tinha conhecido ela? Não. Inclusive ela era minha aluna, tá? Só pra gente contextualizar. Deu pra ver, também. né? Cuidado com os instrutores da academia e os professores de luta. E aí, cara, o que aconteceu foi que... Primeiro, eu bati no primeiro teto, que é... Trabalho de 5 da manhã a 10 da noite. Só se eu trabalhar das 4 até as 11. Chega uma hora que fica inviável de fazer isso. Não tem como. Fica inviável. Aí você começa a encavalar horário, aí você começa a atrasar aqui, atrasar ali, não sei o que, e etc. Aí eu falei, putz, esse negócio do tempo tá me incomodando. Mas tava tudo bem. Só que aí veio outro ponto principal. Se eu sou pago por hora, e se não tem mais hora no meu dia, eu tenho um limite de salário. Acabou. Cara, isso me deixou, velho, numa crise absurda. O que eu queria da vida? Comprar um carro novo. Na época era o meu sonho, comprar um carro novo, tirar da concessionária. Tinha algum específico? Não, tinha só um carro novo. Era um carro novo, tirar da concessionária e tal, e beleza. Só que, cara, meu salário bateu ali, na época, sei lá, uns 4, 5 mil reais, e acabou. O que eu posso fazer para aumentar meu salário? Aumentar minha hora-aula. Só que para aumentar minha hora-aula, todos os outros professores davam aula mais barato. E se você não percebe valor naquilo, você pega por preço. Sim. Então como que eu dou aula ali cobrando 100 reais se o cara dá aula cobrando 30? Tem personal que dá aula até cobrando 20 reais a hora. É difícil a concorrência. Então assim, aí eu falei, eu vou trabalhar sábado. Aí eu comecei a trabalhar sábado até meio-dia. Só que quando eu tava vendo, eu comecei a dar aula ali 1 hora, 2 horas da tarde. E aí, minha vida virou aquilo. E tava tudo certo. Porque era o que eu queria fazer, era o que eu gostava de fazer. E tudo mais, eu cheguei em outro ponto de conforto, de estagnação. Tava treinando bem, tava com um corpaço, tava me alimentando bem, tava ganhando bem, tava cheio de aluno. Cara, na época eu tinha mais de 100 alunos, contando personal e aula coletiva. Que top. Porque as turmas vinham 20 pessoas, aí tinha turma seguida, aí enfim. Cara, tava tudo bem, tava tudo ótimo, tava tudo maravilhoso. E aí eu entrei em outro conforto. Só que é um conforto um pouquinho pior, porque junto com o conforto e o ego, né? E dentro de academia tem muito disso, muito ego, muita comparação, muita competição velada ali, que o cara olha e tal, que aquela menina olha e tal, e fala, não, peraí, o cara tá bem, o cara tá desse... E aquilo ali foi eu subindo muito a cabeça. Então eu cheguei num ponto onde eu perdi a paciência com os meus alunos, porque eles eram igual eu era na época que eu tinha 90 quilos. E aí eu comecei, putz, mas você é preguiçoso pra caramba, não, que não sei o que, mas você não vê no treino. Mudassem emocionalmente, assim como você mudou, mas instantaneamente, né? Eu achava ridículo o que eles faziam, só que eu tinha esquecido que eu também era assim. Sim. Eu gosto de trazer muito esse aprendizado porque nós estamos dentro do mundo do desenvolvimento pessoal. Sim. Quem está assistindo também está buscando isso. E tem uma cilada que ela é muito clara, que ela é muito óbvia e que mais uma vez as pessoas ignoram, que é, agora eu tenho autoconhecimento. Então a minha mãe, ela tem um monte de crença limitante. O meu marido ou a minha esposa é um procrastinador. Sim. E todo mundo ao meu redor é um monte de coisa e eu não sou mais porque eu fui picado pelo mosquitinho do autoconhecimento. Isso funciona tanto no autoconhecimento quanto uma pessoa converte, por exemplo. Sim, nossa. Que vira aquele chatinho da roda, sabe? Vira. Isso rolou comigo, então eu tenho certeza que rolou com você também. Quando Sim. eu formei em coach, cara, eu queria passar tudo que Catequizar acontecer, todo mundo, todo mundo. Eu queria, não, converte aqui ao coachicismo que você vai transformar a sua vida, aí você fica chato. Eu sei bem como que é isso, é um mosquitinho mesmo que te pica e você acha que você não tem problemas mais. Aí depois você tem que se reeducar de novo para mostrar que sim, você ainda tem muitos defeitos e um deles é parar de julgar os outros por aquilo que ainda tem dentro de você. Né? Sim, e é incrível porque se algo, hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Se algo no outro me incomoda é porque tem algo em mim que eu preciso olhar, não é ele. Sim.
é o que eu recebo, interpreto daquilo que ele mandou. E aí eu entrei muito nesse jogo aí do ego e de achar que eu era o fodão da bala chita e tal. Só que aí entra talvez o momento mais marcante da minha vida, porque não foi meu chefe, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi a minha namorada, não foi ninguém. Aqui eu acredito em Deus, então eu digo que foi Deus que me pegou e me colocou no meu lugar. E aí... Aquele peteleco que você toma na orelha e sai capotando. Né? Literalmente. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que fazer evento de luta dava dinheiro. E aí eu me associei com outro colega da área da luta e a gente foi montar o evento de luta. Aí, montando tudo certinho, mas eu já tava naquele negócio, naquela insatisfação, naquele trem de tipo, eu não consigo progredir mais, eu não consigo evoluir mais, bati a cabeça no teto em todos os sentidos aqui, não sei mais o que eu vou fazer. E aí veio evento de luta. Que é, teoricamente, um modelo de escala igual do marketing digital. Sim. Né? Então, sei lá, ingressa R$50, se eu vendo para 100 pessoas eu tenho 500, se eu vendo para 1000 pessoas eu tenho 5.000. E aí eu falei, beleza, ótima oportunidade. Só que eu comecei a fazer um serviço que não fazia sentido para mim. Eu gostava de dar aula, não era de montar evento. Aí fugiu já um pouco daquilo que você estava gostando. Fugiu um pouco daquilo que eu estava gostando e na época eu já estava junto com a Camila e ela estava até dormindo na minha casa na época. Também? Ela fazia luta também. Ela estava dormindo na minha casa no dia, era do dia 7 para o dia 8 de dezembro de 2017. Eu já estava todo enrolado, estava endividado, mas eu ganhava bem, mas eu não deixava o dinheiro sobrar. E aí eu falava, deixa essa dívida para lá enfim, vivendo de uma maneira muito irresponsável, naquela capa do professor de luta, com um corpo legal e que performava bem ali na área da saúde. Aí, deu dia 7 pro dia 8. Dia 8 de dezembro, feriado, tava chovendo. E aí o cara me liga e fala, vem aqui me ajudar a montar o ringue. Eu falei assim, não acredito. Por quê? A divisão era clara, eu ficava com a parte burocrática e ele ficava com a parte operacional. Não, porque o fulano de tal não veio e tal, eu preciso da sua ajuda. Beleza. Fui lá, deixei ela, inclusive ela estava lá na minha casa na época que eu não morava aqui, eu morava em outro lugar. Aí eu falei com ela foi embora, depois que eu fui e tal. Fui lá montar. Era tipo umas 8, 9 da manhã e eu acabei de montar, era sei lá, 3, 4 horas da tarde. Tava de moto. Pra ajudar, tava chovendo na hora que eu saí. Aí ela me ligou, a gente tinha combinado de ir no cinema. Eu lembro claramente disso, que ela falou comigo pra gente ir no cinema e tal, e perguntou como é que tava as coisas. Eu falei, olha, não foi legal, tá uma bosta, eu não almocei até agora, tô puto e nada pode piorar meu dia. Não falem isso. Jamais. Nunca. Jamais falem isso. Daí parece que é teste, né? Jamais falem isso. E voltei pra casa. Na época eu tinha moto, ela tinha carro. Aí o que a gente combinou? Eu vou pra minha casa, tomo um banho, troco de roupa, vou pra casa dela de moto. Aí a gente pega o carro e vai. Fui, tomei banho. Voltando, indo pra casa dela. Era uma via de mão dupla. Eu tava indo, um carro deu seta, parou pra eu passar. Na hora que eu passei, ele iniciou a conversão. Ou seja, literalmente eu tomei um peteleco e capotei, mesmo, real. É literalmente mesmo. Literalmente. Claro que nem foi combinado, viu, gente? E, cara, hoje eu vejo claramente que foi um momento onde Deus me pegou e falou assim, você é bom mesmo? Você é bom desse jeito que você acha? Então vamos lá, deixa eu ver. No ato da conversão, o carro não pegou na moto, pegou na minha perna, nessa perna esquerda aqui. Eu voei, caí, levantei, com a vontade de matar o cara. Tava nervoso, né? Eu levantei, aí o cara virou e falou assim, você tá no meu ponto cego. Eu falei, você tava de frente pra mim, seu animal, como que você tava eu tava no seu ponto cego?
E aí, no meio da discussão, minha perna ardeu. Eu olhei, se eu puxei a calça pra ver, tinha um corte assim. Nossa. Tinha uma laceração grande na minha perna. E aí, Bateu a consciência. Né? bateu a consciência, bateu a dor, fui me arrastando ali pro passeio, deitei, estiquei a perna, tirei o capacete. E aí, como eu dava aula de luta, eu já tinha uma noção de APH, né, de atendimento pré-hospitalar. Aí eu comecei a olhar assim e falei, bicho, tá feio. Tá feio. Tirei o telefone, mandei uma mensagem pra galera da luta, porque eu já pensei, se eu mandar mensagem, minha mãe ela vai surtar. Uhum. Falei, galera, sofri um acidente, muito grave, preciso de ajuda. Eu liguei pra Camila, falei com ela, que tava precisando de ajuda. Aí montou aquele tanto de gente. E o resumo disso tudo é... Apareceu um cara falando assim, eu sou socorrista. Aí ele abriu assim, olhou. Peraí que eu vou pegar um negócio pra estancar o sangue. Aí ele pegou uma toalha na barbearia, fez assim, em cima da minha perna. É pra ninguém ficar impressionado. Eu falei, cara, mas não vai estancar o sangue nem nada e tal. Ele falou assim, nada que eu fizer vai estancar esse sangue. É isso que eu posso fazer. Aí eu peguei o telefone, liguei pro SAMU, liguei pro bombeiro e o sangue descendo. Nossa. Cara, E o pior é que você vai vendo o sangue aí que você vai ficando mais aflito. e a cada batida do meu coração o sangue ia... Porque houve uma laceração no quadríceps, né? Uhum. E o quadríceps é uma das musculaturas que mais tem irrigação. Sim. Então o coração batia, o sangue irrigava e eu sentia ele escorrendo. Eu falei, cara, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. E eu tava exatamente com esse relógio aqui, ele tem negócio de batimento, né? Eu ficava olhando, controlando minha respiração pra não dar nenhum problema. Tá numa crise de ansiedade no momento, né? Liguei pro SAMU, liguei pro bombeiro e eles demoraram 23 minutos pra chegar. 23 minutos que pareceram uma vida. Aí o pessoal da luta chegou, tal, pegou o cara lá, deixou o cara no canto lá, falou que ia ter que ir na delegacia e tal. Me chegou um pastor, velho. Uhum. Aí o pastor bota a mão no meu ombro assim, fala, Senhor, salva a alma desse jovem. Salva a vida dele, que não sei o que pra onde quer que ele vá. Eu falei pra ele, eu não vou morrer não, cara, você tá ficando doido, tira a mão daqui. Não vou morrer, e aquele sangue, enfim. Daí eu lembrei, eu tava de cinto. Eu peguei meu cinto, fiz um torniquete na minha perna e esperei chegar. Aí o SAMU chegou e o pessoal me atendeu. Eu ia para um hospital em Contagem, falei, não, me leva para o João 23. Querendo ou não, Que é, né, é uma referência em trauma, né? Aí eu cheguei lá no João 23, tinha um aluno meu, de plantonista. Ó, que legal. Aí aquelas coisas que a gente não consegue explicar, né? Tinha um aluno meu de plantonista, tinha mais algumas pessoas lá. E foi um momento onde eu me encontrava extremamente dependente da minha saúde, extremamente dependente da academia. E no dia seguinte, eu não podia trabalhar. Eu estava completamente dependente dos meus pais, da minha namorada, de todo mundo que estava ao meu redor. E aí eu fui colocado no meu lugarzinho ali de medíocre, ignorante e Passar ser a bola pecador, de novo, né? que todo mundo é. Que todo mundo é. E aí meu ego não me ajudou. E aí tudo aquilo que toda aquela casca que eu me suportava, caiu. Né? E foi um momento onde algumas pessoas afastaram, outras se aproximaram. Aí a gente faz aquele filtro da vida, né? Sim, sempre tem. E... É natural, viu? É seletivo. A nossa vida é seletiva de acordo com aquilo que a gente está se tornando. Pessoas vão se afastar e pessoas vão chegar na sua vida à medida que você for mudando aquilo que está dentro de você. Então não fica grilado se algum amigo se afastar de você e vai aparecer pessoas novas, porque você se renovando, a sua vida, o ambiente, as pessoas que estão ao seu redor também vão se renovando. E aí eu aprendi o principal, né? Que todo mundo pode fazer tudo por você, de menos a sua parte. Então, isso tudo que a grande maioria das pessoas tem, né? De que na hora que eu mais precisei, ele não estava ali comigo. Não estava e nem vai estar. Entende isso? Porque quando você mais precisa, é um momento seu com você. Na hora que você toma consciência do primeiro passo que você pode dar para mudar a situação,
aí outras pessoas aparecem. Sim. Mas enquanto você não entender que é você que tem que fazer ali, é você que tem que decidir dar o primeiro passo, todo esse discurso de na hora que eu tava ali mais precisando ele não tava lá, é só um ato de vitimismo da sua parte, que queria que alguém passasse a mão na tua cabeça e falasse, ai coitado, tadinho. Exatamente. Né? E aí, dezembro, janeiro, comecei a ficar bravo com a situação, que eu tava dependente ainda. E o médico falou, Matheus, renova teu Netflix, compra um monte de livro, que é 1 ano aí pelo menos pra você recuperar. Bastante tempo, hein? Aí aquilo pegou no ego, né? Uhum. Eu falei, não, Um cara que gosta ano? de saúde. Eu não posso ficar 1 ano Uhum. assim, porque eu tinha um emprego, eu tinha academia e tal. E aí o pessoal da luta lá deu um jeito, me ajudou, colocou outras pessoas no meu lugar e tudo mais. E nesse meio tempo eu fiquei muito à toa, né? Ficava o dia inteiro com o pé no sofá, né? Por isso que hoje por isso que hoje eu sou muito grato, né? Tanto a minha mãe, meu pai, quanto a Camila, porque eles tiveram que me aguentar, chato pra caramba, xingando, brigando e puto com a situação. E nesse meio tempo eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube. E aí comecei a pegar essas grandes figuras, Roberto Marques, Wendel Carvalho, até o próprio David Leonardo, comecei a ver. Eu comecei a me interessar por isso. Eu falei, cara, excelente, excelente, faz sentido e tinha muito a ver com aquela mentalidade da luta. Então eu dei muito match com isso, né? Tipo, pô, é disciplina, você tem que pegar, você tem que fazer e tal, eu vejo fazendo Kung Fu mesmo, meu mestre sempre tem momento antes e depois da luta. E é basicamente o que a gente ensina, o que a gente fala sobre disciplina, sobre ter paciência, sobre processo, porque na luta mesmo, pra você Sim, aprender, até a graduação, tudo mais. é um processo, tudo se conecta. É aquilo que você falou, sempre foi apaixonado por luta e aprendeu a amar a luta. Eu sempre fui apaixonado por Kung Fu desde criança. Só que eu tinha uma questão de... Eu achava que eu era muito velho, sabe? Eu fui passando aí... Eu não tinha dinheiro, cara. Pra falar a verdade, eu não tinha dinheiro até uns 3, 4 anos atrás, eu não tinha grana. Eu falei, não vou gastar dinheiro com Kung Fu, sendo que é caro. Aí eu ficava assim, nossa, minha vontade era fazer Kung Fu. Aí passou, deu uns... Esse ano que eu comecei a fazer, eu falei, eu tô com 28 anos, falei, quer saber? Que se dane, eu vou ser... velhão, né? Vou ficar o mais velho lá da turma que for, vou ficar junto com as crianças, mas nem foi, tá cheio de gente lá, até mais velha do que eu. Aí a gente vai aprendendo, mas aí eu vi que juntou tudo. Algo que eu gostava, que é pra mim o Kung Fu, eu não quero ensinar para as pessoas, por exemplo, mas eu amo fazer. E junta a questão da mentalidade, a história da luta, da arte chinesa, de como eles são disciplinados, vamos dizer. Todo mundo desse pessoal que vem lá do Oriente, os orientais, eles trazem uma cultura assim, mais rica em coisas que a gente pode agregar. E aí eu comecei a ver muito isso, começou a dar muito match. Até que um dia eu tava vendo um vídeo, não lembro de quem que foi, e que me tocou. Eu falei, pô, pois é. Foi um vídeo que foi falado algo relacionado à morte. E aí eu me conectei muito e no final do vídeo falava assim, se você foi colocado em alguma situação ou passou por alguma situação e ainda está aqui, por que você está aqui? Se você tinha tudo para largar esse plano e você continua, tem algum motivo, qual é? Eu falei, cacete. Mas aquela pergunta de reflexão. E arrebentou, porque nesse lance do hospital, né, só voltando um pouco no acidente, nesse lance do hospital, a mulher falou comigo, ela falou, Matheus, se a gente for para o hospital de Contagem é mais rápido, você já perdeu muito sangue. E se a gente for para o João 23 é perigoso você ter um choque hipovolêmico, que é quando o corpo ele entra em colapso devido à falta de sangue. Aí eu falei assim, beleza, João 23, toca o barco que se for para partir, vai partir. E a partir desse momento eu entreguei ali e falei, não, se for para ser, vai ser. E aí passa o filme, né, na cabeça e tal. E aí o cara falou isso, eu falei assim... Agora tem um propósito era pra eu ter morrido. Era uma imersão de 8 dias, daí o curso me chacoalhou. Você fez aonde? Fiz pelo IBC. Fiz pelo IBC. E aí o curso me mexeu muito comigo,
eu falei, cara, entendi. A luta é uma forma de eu manifestar tudo isso que tá falando aqui nesse curso para as pessoas. Uhum. É isso. E aí eu saí do curso querendo catequizar todo mundo. Sempre rola. De novo. Saí do curso querendo catequizar todo mundo. Entrei naquela onda de fazer 1 milhão de cursos. Comecei, aí eu fiz um atrás do outro, aí eu fiz aquelas imersões todas aqui, aquela trinheira toda lá. E endividado, todo arrebentado. Aí cada curso era 6 mil no cartão, 6 mil no cartão, 6 mil no cartão. É cada vez mais caro, né? É, só não sabia que de 6 mil ia dar 100 mil, né? Aí, Enfim. mais um endividado na história do canal do Jim Farnese. Todo mundo que tá aqui passou por alguma dívida, tá, gente? Só pra constar. E aí eu achava que era aquilo, falei, ó, vou voltar pra academia, vou pegar o coaching, aplicar na academia, fazer atendimento por fora. E aí tem aquela referência, né, que os coaches ganhavam maior grana e tal. Naquele começo, quando tava no auge. Foi antes do brasileiro conseguir estragar foi uma profissão tão linda. Começo de 2018. Foi. Eu formei em coach mais ou menos nessa época também. Acho que foi 2017 que eu fiz o meu curso. E aí eu fui vendo aqueles conteúdos e tal. E aí eu comecei a mexer com isso. Fiz 10 processos de coaching gratuitos. Dos 10, 9 deram errado. 9 deram errado porque eu virava pra pessoa e falava assim: você precisa de um processo de coach, vamos fazer? Você não esperava a pessoa mesmo, Não, né? eu achava que ela tinha que mudar, eu achava que ela tinha um monte de crença lá e que eu ia salvar a vida dela. Dos 10, 9 deram errado e um deu certo. Esse um me deu esperança de continuar. Daí eu fui aprofundando, continuei fazendo alguns processos que deu certo, mais ou menos, deu errado. E durante tudo isso, continuei dando as aulas e veio uma dúvida central na minha cabeça. Por que as pessoas, mesmo sabendo aquilo que tem que fazer, mesmo sabendo que se ficar sem fazer, ela vai se lascar, ela ainda não faz? Todo mundo. Na academia, no coaching, Nos e aí, relacionamentos, tudo, no dinheiro, cara, e tudo. E aí eu fui aprofundando, daí eu entrei na PNL, daí da PNL eu conheci a hipnose, daí da hipnose eu conheci a constelação familiar, fui me formando nisso tudo, e nisso na academia, até o ponto que a academia começou a me irritar. Aí já é mudança de processo de novo. A academia começou a me irritar porque as pessoas ali queriam mudança, mas era algo muito raso. Superficial demais. Queria mudar o corpo. Pra que você quer mudar o corpo? Ah, pra ficar de biquíni na praia. Por carnaval. Pro carnaval. Sim. Você que tá vendo isso, se você quer fazer isso, ok. Mas entenda que é raso. Por quê? Porque você vai ficar velho, tudo isso aí que você tem em pezinho vai cair. Basicamente. E aí você vai olhar pra trás e falar assim: fiz um puta esforço e agora não sobra nada. Não significa que você não deve cuidar do corpo, mas que Sim. não seja sempre aquela prioridade máxima por algo superficial. Trabalhe o seu interno junto com o seu externo. Isso. Eu falo muito que assim como Deus é trindade, nós também somos, né, corpo, alma e espírito. Aprenda a movimentar os três, a desenvolver os três para que você consiga mesmo ter sabedoria, prosperidade e abundância na vida. E até fazendo outro parênteses, por que as pessoas engordaram tanto na pandemia? Primeiro, ansiedade, óbvio. E o segundo ponto é que se, aí entrando no caso aí da praia, do Réveillon, do Carnaval e etc. Se o teu motivo para fazer algo é algo externo, quando esse algo externo acaba, o teu motivo acaba. Basicamente é isso. Então quem treinava pro verão, quando a praia fechou, acabou a motivação. Quem treinava para caber bem numa roupa e ir numa festa, acabou festa. Não tem mais Acabou festa. festa, acabou roupa, acabou a motivação. Então o que eu tô querendo trazer aqui é exatamente isso. O que eu via muito ali era tudo movido no externo. Pra quê? É pra ficar melhor que fulano, é pra acabar com a gordurinha. Pra quê que você quer acabar com... Poucas eram as pessoas que falavam assim, porque eu quero, sei lá, esparecer, soltar minha raiva aqui na luta, ter mais saúde, ter mais qualidade de vida.
E aí, junto com todos esses processos terapêuticos, psicoterapêuticos e o coaching, eu comecei a notar uma mudança nos resultados dos meus alunos. Então as pessoas viravam para mim e falavam assim: Matheus, eu parei de tomar Rivotril. Matheus, eu parei de tomar remédio para TDAH. Matheus, eu tô brigando menos dentro de casa. Matheus, eu tô brigando menos na rua. Eu falei: opa, tem alguma coisa boa aí. Só que numa turma de 20, 2, 3 eram assim. É sempre a minoria. É sempre, Pareto, né, cara? É. Pareto. 80, 20 ali e aí eu falei: tá, mas não é aqui que eu quero estar. Não é aqui que eu quero estar. E aí eu fui entendendo os processos, fui migrando mais para a área da psicoterapia, até que eu me dei um processo psicoterapêutico que foi uma imersão voltada para isso, para trauma, para sombra, para essas nhaca tudo. Os mais pesados, né? Esses processos que eles são mais profundos, né? E aí nesse processo eu entendi. Não era o computador, não era a luta, e sim as pessoas. Era o que eu poderia proporcionar para que essas pessoas pudessem se tornar pessoas melhores. Eu não faço ninguém melhor, mas a minha história, o meu acidente, minha dívida, tudo que aconteceu comigo foram diversos pontos que hoje, olhando para trás, eu conecto todos eles em um só. Eu fui cada vez sendo deslocado, às vezes à força, às vezes mais tranquilo, para o centro, que o propósito principal do seu esporte. Tem um significado. E algumas pessoas se conectam por conta da dívida, outras por conta do acidente, outras por conta do emagrecimento. Mas no final elas começam a entender isso e isso ficou muito claro para mim. E aí, mais uma decisão: queimar os barcos. De novo, de forma abrupta. Queimou tudo de uma vez. Só que nessa época já tinha aquele lance do coaching, né? Da galera, não sei o que, dos coach picareta e tal. Aí eu virei pro meu pai e falei: pai, nessa época eu tava trabalhando em 4 academias, agenda lotada. Falei: pai, vou virar coach. Já tá na era da picaretagem. Já tava naquele negócio dos caras fazer um monte de besteira, sustentar uma imagem, enfim. É incrível como é que o brasileiro consegue estragar algo que é incrível, sabe? Sim. Sim, nem tudo, tá, gente? Eu não tô falando só do coach. Sim. Mas tem o dom de querer fantasiar uma coisa que não existe, aí acaba virando chacota. Aí hoje o coach, por exemplo, continua sendo uma metodologia incrível para transformação de vida. Só que se você fala de coach com alguém, a pessoa vai começar a rir por não conhecer realmente qual que é a essência do coaching em si. Então a gente, por exemplo, eu sou coach, ele é coach, mesmo que a gente não atua como coach diretamente ou não fale realmente, eu sou coach, a gente atua e usa a metodologia coach para transformar a sua vida devido a ter acontecido isso, né? Acontecido essa banalização da profissão. E acaba que a gente aprende isso muito dentro da PNL, né? As pessoas generalizam, distorcem e omitem informação o tempo todo. Sim. Né? Então se a gente perguntar qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando a gente fala político, a gente vai falar ladrão. É a mesma coisa. Sim. Todo político é ladrão? Não. Todo coach é picareta? Não. E foi por isso que eu decidi virar. E aí, no dia seguinte, meu pai abriu no YouTube um vídeo: 10 motivos para você não se tornar coach. E aí ele me mostrou o vídeo dos 10 motivos para não ser coach, e eu mostrei para ele um vídeo do Wendel falando da vida épica lá, vida próspera, não sei o que. E falei: tá, mas tem esse aqui também. Eu opto por buscar isso, não por buscar isso. E aí eu comecei, aí eu migrei e tudo, e naquela peleja danada, porque a grande maioria das pessoas começa nessa carreira, e talvez seja aí que esteja o grande ponto, o grande limiar entre aquele profissional que realmente dá resultado e aquele profissional que ele tem que se sustentar em uma casca, que é: tá, mas eu era coach, mas coach de quê? Aí eu falei: tá, mas eu era life coach. Ou seja, eu era coach de vida, cara. Eu me intitulava isso também. Mas cara, como que você é coach de vida
Sendo que naquela época eu estava endividado, naquela época eu estava todo arrebentado, e naquela época eu tinha feito mais uma mudança de carreira, tipo, completamente de forma desordenada. Uhum. Só que hoje eu vejo isso, né? Naquela época eu estava completamente embebido por aquilo. Quando eu falei que eu era life coach, eu tava com 30 mil de dívida no banco. Nossa senhora. E é por isso, né? Acredito fortemente que é por isso, porque as pessoas ficam vislumbradas por algo, sendo que elas não aprofundam naquele algo. Uhum. Eu life coach, tá, mas o que você faz? Eu falei, eu sou life coach, mas o que um life coach faz? Aí eu travava. E assim, atendia um aqui, atendia outro ali, e aí, como tinha a hipnose junto, a constelação familiar junto, eu atendia muito constelação, muito hipnose, até o momento que eu deixei ali meio de lado o coach ali, comecei a trabalhar mais com a hipnose, com a constelação, porque estava fazendo mais sentido para mim. Uhum. Tava fazendo mais sentido pra mim, porque era um processo onde eu traçava um objetivo com a pessoa, e aí a gente entrava ali em alguns pontos principais que eu falava, putz, mas batia meu lado treinador, sabe? E dava vontade de chacoalhar, falar assim, pelo amor de Deus, acorda pra faz vida. alguma coisa. Falei, não faz sentido pra mim. E as pessoas paravam no meio do processo, e aí aquele negócio todo, eu falei, cara, como que eu sou coach da vida de uma pessoa, sendo que nem ela sabe me passar aquilo que ela está precisando? E aí eu comecei a tomar consciência de que eu tinha alguma coisa antes. E aí eu fui muito para a parte da psicoterapia, da hipnose e tudo. E trazendo sempre os conceitos da luta comigo. Né? Até que a pandemia chegou. Aí não teve jeito. Processos, estava lá com alguns clientes e tudo mais, só que tudo presencial. E aí... Você ainda não tinha ingressado no digital? Não, só postava um monte de coisa no Instagram, usava o Instagram de meio que profissional / diversão. Sim. E tal. E aí, meus clientes todos pararam o processo. E o processo de hipnose é diferente do processo de coaching, né? Que você Sim. fecha 10 sessões, a hipnose não, né? Você paga uma e faz uma, você paga uma e faz uma. Parou também o faturamento, parou tudo. Eu falei, caramba, de novo? Eu não tinha me preparado, eu não estava esperando e de novo aconteceu isso. E aí eu falei, cara, tá, é a pessoa, mas não é o processo. E foi mais um momento onde eu tive que parar e olhar para aquilo tudo. Eu falei, cara, renovar de novo, né? Me reinventar, porque naquela época eu estava tratando ali emoções, estava tratando traumas, estava tratando aquilo tudo. Era a pessoa, mas beleza. Tava... Querendo ou não, até os processos em si, presencialmente, eles são mais produtivos, né? Eles acontecem mais, porque ali você tem a emoção realmente mais visível na pessoa. Mas é importante para você entender, por exemplo, a questão do ser camaleão, né? A todo momento a gente tem que aprender a se adaptar. Todo momento durante a sua história você foi se adaptando, foi buscando, foi aprendendo, foi entendendo o processo, foi buscando. Aí agora veio a pandemia, se adaptar de novo. Mas a questão é essa, se adaptar rápido, né? Você olha, chegou isso, aconteceu isso, tá, e agora, o que eu faço? Essa é a pergunta, não é ficar, ai meu Deus, tô na crise, dinheiro acabou, meus clientes foram embora, o que eu faço da vida? Não, tá, e agora, o que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar? É aí que tá o jogo mesmo em mudança. E é isso que me irritava muito nos processos, né? Porque eu falava com a pessoa me apresentava um problema na vida dela, me apresentava uma meta, um objetivo, só que chegava no meio do caminho, ela ficava meio assim, e ela falava, tá, mas e aí, vamos, e aí, ali, ó, foca ali na solução e vamos resolver e vamos fazer e tal. E aí na pandemia tudo cessou, e aí foi o momento que eu parei, que eu me conectei, e aí eu fechei mais um processo, que foi um processo de uma imersão que eu ia fazer com o Joel J, que envolvia quatro reuniões, né, como se fosse um processo de mentoria online. E aí dentro dessa turma eu encontrei o meu mentor, que inclusive até hoje ele é o meu mentor. E ele falou, Matheus, cara, você tem
uma capacidade absurda. Só que você tá errando no óbvio. Eu falei, vai se lascar, cara. Vai se lascar, porque, pô, velho, já fiz uma porrada de curso, gastei quase 100 mil reais em curso. Eu sei que eu tenho muito conhecimento. Ele falou, pois é, mas quantas vidas você tá transformando com isso? Foi aí, velho. Pois é. E aí na época eu lembro certinho, na bio do meu Instagram tava assim, coach, mentor, hipnoterapeuta, constelador familiar e palestrante. Ele olhou e falou assim, você faz isso tudo? Eu falei, sim. Mas quanto disso tudo você está fazendo? Eu falei, nada. Ele falou, pois é, cara. E aí, como é que você vai fazer? E aí de novo, veio alguém para puxar minha orelha e falar, não, o rumo é aqui, ó. A importância de um mentor, mais uma vez. E aí que tudo se fecha. Aí que eu olho pra trás e tudo se conecta de uma forma linda, porque ele virou e falou assim, tá bom, Matheus, isso tudo aconteceu, mas onde está a sua essência nisso? Onde está você nisso? Porque aí tem outra coisa, né? Nós da área de tecnologia, nossa tendência é ser técnico. Sim, técnico, muito técnico. Sim, exatamente. Então eu falava Sofro com isso ainda até hoje. Eu falava de hipnose, aí eu falava de transe, e aí eu falava de abreação e não sei o que, aquela linguagem, querendo ou não, isso afasta um pouquinho as pessoas, né? Ele falou, tá, mas cadê o Matheus? Cadê a essência? Cadê aquilo tudo ali que você passou e beleza, cadê você? Aí eu falei, de novo, esses caras perguntando cadê você, o que você faz, qual que é o sentido da vida. Eu falei, colocou um coach em cima de um coach. E aí ele falou, não, eu vou te ajudar. E foi aí que surgiu o processo que hoje é chamado de estratégia emocional. Top. Que eu comecei a entender, a contextualizar tudo e pegar tudo isso e juntar com a minha essência, que é trazer algo simples, um passo a passo, para que as pessoas possam entender aquilo que acontece, para depois aprender como é que muda. Porque, por exemplo, já quebrando os coaches financeiros aí, os picaretas, porque os bons fiquem, por favor. Para a pessoa ganhar 10 mil reais, ela tem que vender 10 coisas de 1.000, 100 coisas de 100, certo? Ou 10 mil coisas de R$1. Essas são estratégias. E se você faz e consegue uma vez, das próximas vezes você não vai conseguir, por quê? Porque você não se esforçou o suficiente, porque você já conseguiu uma vez. Sim. E dentro da estratégia emocional é a mesma coisa. E aí eu comecei a quebrar isso. A quebrar isso no seguinte sentido. Se eu ensino uma estratégia para a pessoa entender, dominar essa emoção, ela vai aprender. E se ela aprender, o que vai acontecer? Ela vai poder usar sempre que ela quiser. E aí é aquele ponto que é um pouquinho diferente do que acontece com alguns terapeutas, com alguns psicoterapeutas, com alguns mentores, inclusive, com alguns coaches. Tira um pouco aquele lance da dependência, né? Você deixa a pessoa mais independente para que ela realmente crie. Sim. Sim. E aí, todo esse processo virou processo de estratégia emocional e toda a minha história viraram 3 pilares. Clareza, maturidade e atitude. Clareza, de onde você veio, de quem você é, para onde você quer ir e para onde você não quer mais voltar. Porque a gente precisa olhar para isso. Também. Acredito que é um dos pilares principais, porque eu sei tudo que aconteceu e eu sei para onde que eu não quero voltar. E às vezes a única motivação que a gente tem é saber para onde não quer voltar. E como nossa renda é variável, por exemplo, grande parte da motivação de fazer mais dinheiro é justamente não querer voltar para a dívida. Exatamente. Isso não é crença de escassez, tá bom, galerinha aí da energia? Não é crença de escassez, velho, é simplesmente a realidade. Motivação pela dor. Acabou. É isso. Eu falo que muitas vezes, muitas pessoas precisam muito mais de motivação pela dor do que pelo prazer. Perfeito. Alguém me fala assim, como que eu me motivo para fazer as coisas, fazer minha vida do jeito que eu quero, por exemplo. Cara, se você não está conseguindo pelo prazer fazer, vai lá, fecha seus olhos, se imagina com 80 anos vivendo a vida que você está vivendo hoje. É isso. Você vai ficar feliz? Não, então pronto. Então vai.
Se você não fizer nada, você vai ter essa vida de merda que tá aí com 80 anos, e vai virar pra trás e falar, nossa, eu devia ter seguido o que o pessoal fala, isso e aquilo. Mas ok, muitas vezes se motivar pela dor te faz agir. Porque o ser humano ele quer ir em direção ao prazer ou fugir da dor, mas muitas vezes fugir da dor é mais forte do que ir em direção ao prazer, porque às vezes você nem quer ou nem sabe realmente o que quer. Cada um sabe onde cala perto. Exatamente. Quando eu larguei engenharia, eu só sabia o que eu não queria. Falava, eu tô largando isso aqui é uma coisa que eu não quero, não faz sentido nenhum pra mim. Então, eu falo de engenharia hoje, me dá até agonia, sabe, cara? Dá uma agonia interna, assim, não, aquilo que ele falou, clareza de onde não quer voltar. Porque eu tenho o conhecimento da engenharia de eletrônica, eu poderia voltar para isso, tentar... Não, cara, isso daí já gera aquele medo pra mim de não, que não é isso que eu quero. Então eu tenho que focar realmente, aí eu me encontrei para eu ir em direção àquilo que eu realmente quero. E esse pilar é uma das bases. Sim. E a segunda é a maturidade. A maturidade de entender quais são seus papéis. Uhum. Que aí eu trago um pouco do conceito da constelação. Porque a grande maioria dos problemas que as pessoas têm é porque elas invertem os papéis. Sim, muito. E aí elas viram pais dos pais, vira pai da esposa, vira mãe do marido, e aí dá problema. Então o primeiro ponto da maturidade é você entender e separar seus papéis. Uhum. O segundo ponto é aceitar a vida como ela se apresenta. Porque, de novo, as pessoas tendem a trazer tudo para o complexo. Para aquilo ali que é muito subjetivo, e aí é uma crença limitante, e aí tem crença limitante, só que tem coisa que é só falta de vergonha na cara mesmo. Muitas delas, né? A grande maioria delas. E as pessoas, elas não aceitam a vida como ela é. Elas querem imprimir uma realidade em cima de algo que não é assim. É que nessa coisa da dívida. Cara, quem já teve dívida não quer voltar para a dívida. Exatamente. Isso não é crença de escassez. É só um entendimento de que eu não quero passar por aquilo de novo. Ponto. Acabou. E é igual as pessoas falam de dinheiro. Dinheiro, não sei o que, é energia. Beleza. É energia. Só que você não tira a bunda da cadeira e vai trabalhar para você ver. Uhum. E as pessoas, de novo, elas não aceitam a vida como ela se mostra. É uma energia, mas é uma energia de troca. Sim. Mas para existir troca tem que ter movimento. Se você acha que é uma energia que você só vai atrair energia, você precisa trocar. Energia ela precisa de estar trocando o tempo inteiro. Energia, como diz até na física, né? Ela transmuta, ela não se perde, ela não se cria, ela precisa ser mudada. Então, por exemplo, se o dinheiro chega na sua mão e já vai embora, e você acredita muito nessa questão da energia do dinheiro sem ação, ele vai embora porque a sua energia não está de troca. Ele não vai querer ficar ali se você não está trocando realmente alguma coisa para agregar no mundo para que ele continue com você, por exemplo. E o aceitar a vida como ela se apresenta é exatamente isso. Uhum. Tem coisa que você está fazendo errado, você sabe que você está fazendo errado. Enquanto você não aceitar que está fazendo errado, você não vai conseguir fazer outra coisa. Sim. Né? E o terceiro ponto da maturidade é parar de mimimi. A gente tá numa geração parar de mimimi, parar com esse negócio de reclamação e aquele negócio daquela falação que as pessoas falam demais e que as pessoas ficam ali, fica dando conselho para todo mundo, mas não cuida da própria vida. Uhum. E aí junta tudo, né? A separação de papel, com aceitar a vida como ela se apresenta e com esse parar de mimimi. Só disso daí, se você pegar alguma coisa disso daí, tua vida já vai ser muito diferente. Por quê? Emagrecimento. Lá no começo eu comecei fazendo os processinhos de emagrecimento e tudo, e as pessoas não aceitam aquilo que é simples. Emagrecimento é déficit calórico. Ou seja, você gasta mais do que você come. Acabou. É simples. Acabou. O povo complica mais do que deveria. Acabou. Ah, mas eu tenho que comer a mesma coisa todo dia? Tem. Ponto. O que você falar depois do tem, já é mimimi. Uhum. Já é mimimi. É isso. Acabou. Ponto final. E o terceiro ponto, depois que eu tenho clareza, depois que eu desenvolvi a maturidade, atitude. Atitude de ter ações intencionais. Intencional é só você fazer sabendo o que você está fazendo. Parar, sair desse piloto automático e saber o que você está fazendo. Mesmo que seja errado, tá? É que nem a gente falou do CLT. Se você está trabalhando de CLT, faça sabendo que você está trabalhando de CLT. E faça sabendo que você está contribuindo para o propósito de alguém. E ponto.
Exato. Saiba que você é descartável, saiba que você tem as suas coisas, entenda tudo isso e haja de forma intencional. Segundo ponto da atitude, consistência. Atitudes consistentes. Fazer todos os dias. Porque além da geração estar mimimizenta, Nossa, tá demais. eles estão extremamente imediatistas. Eles não, né? Nós estamos extremamente imediatistas. As próprias redes sociais estão mostrando isso. O YouTube vem com um tipo de conteúdo mais denso, aí passou pro Facebook, que é mais rápido, passou pro Instagram, que é instantâneo, agora veio TikTok, que é 15 segundos. Cara, cada vez mais as pessoas ficando mais imediatistas, mais rápidas, querendo tudo mais rápido, e no final das contas não tem resultado em merda nenhuma. Pois é, e você ter atitude consistente significa em você aceitar o processo também. Porque, de novo, desenvolvimento pessoal viralizou também. Sim. Coaching viralizou também. E aí começa. Eu procrastino muito. Tá, beleza. Por que você procrastina muito? Ah, porque eu fiz um negócio e não dei continuidade. Tá bom, beleza. Eu erro muito. Por que você erra muito? Ah, porque eu fiz um vídeo e ele não saiu como eu queria. Falei, então você não errou. Você só está se cobrando demais. Ah, eu sou muito ruim nos stories. Quantos stories você já fez? Ah, fiz uns 3. Então, o ponto que é, antes de você se condenar, seja consistente. Faça pelo menos aí 120 dias de alguma coisa. Antes de você falar que você não gosta de atividade física, treina por 120 dias. Antes de você falar que você é procrastinador, tenta fazer uma coisa que você gosta por 120 dias. Até falam isso até para pilotos, por exemplo. Você só é piloto de avião depois de 10 mil horas pilotando. Isso vale para tudo que você for fazer. Você quer se tornar bom em uma coisa? Cara, pelo menos 10 mil horas fazendo aquilo ali todos os dias para que você se torne bom realmente naquilo. Mas uma coisa que vem da luta, né? Sim. Quer dar um soco bem? Dá 1000 socos. Quer dar um chute Do bem? mesmo Dá jeito. 1000 chutes. Exatamente igual. É. Ah, mas é tudo igual? É tudo igual. Acabou. Meu mestre conta que ele ficava muito na base, assim, horas e horas na base que a gente faz, chamada Mabu. E que pra ele ficar bom e o mestre batendo nele, mas todos os dias fazendo só aquilo, o tempo todo no treino, só aquilo, até ele ficar bom naquilo. É consistência. E outro ponto que essa nova geração negligencia muito. Porque vê, por exemplo, esses caras que são referências. Só que esquece que os caras têm 30 anos que eles estão fazendo isso. Sim. 20 anos que eles estão fazendo isso. 10 anos que eles estão fazendo isso. Que seja 5 anos que eles estão fazendo isso. Esquece tudo isso. São 1500 dias. 5 anos, 1500 alguma coisa, 1600, sei lá. Mas é muito tempo para algo que as pessoas querem fazer de imediato. E o terceiro ponto da atitude é intencional, consistente e de propósito. Porque sim, nós temos um propósito, sim, nós temos um chamado aqui nessa terra. Só que tudo aquilo que a gente faz tem um propósito. E que a gente saiba qual é. E que a gente execute com a intenção de cumprir aquele determinado propósito. Sim, um porquê maior. Um porquê maior. Isso quebra um pouco aquilo também do misticismo do propósito, né? Ah, eu tenho que achar o meu propósito, eu tenho que achar o meu... Não, você não tem que achar o seu propósito. Você tem que fazer algo de propósito até clarificar o seu porquê maior. Porque depois que você entende isso, tudo que você faz é de propósito. Sim. Eu ter emagrecido foi de propósito. Eu falo que o propósito, por exemplo, ele é como se fosse uma ampulheta. Você primeiro afunila até você encontrar algo que é proposital na sua vida, depois aquilo ali se ramifica em várias missões que estão alinhadas num propósito que você criou ali através de tudo que você veio nessa vivência. Exatamente. E como que eu sei que eu estou no meu propósito? A consistência fica mais fácil, a intencionalidade fica muito mais fácil, a maturidade fica muito mais clara e a clareza, a cada dia que passa, ela se torna mais evidente. A cada processo que acontece, a cada pessoa que entra em contato comigo, a cada resultado que os meus clientes que estão no processo de estratégia emocional apresentam para mim, eu olho para isso e falo, é isso. E a evidência mais clara que eu tive de que era realmente isso foi logo na pandemia, quando eu me propus a fazer mais de 100 horas de atendimento sem cobrar R$1. Porque eu falei assim,
tem muito mais gente precisando do que mais gente disposta a pagar. Exatamente. E aí eu me coloquei à disposição. Foram 29 lives no Instagram. Cara, nessa pandemia eu fiz acho que quase 4 meses, todos os dias às 6h33 da manhã live. E fora isso, 100 horas de atendimento, sem cobrar R$1, com pessoas aí de vários países. Né? E essa pandemia foi a grande virada de chave, foi aquele arremate final para mostrar que não era sobre mim, nunca foi sobre mim, e não era sobre a minha história. Era simplesmente a forma com que a minha história impactava na vida de outras pessoas. Com isso minhas dívidas foram pagas, com isso eu mudei de casa, com isso hoje eu atendo pessoas dentro do Brasil, atendo nos Estados Unidos, atendo em Londres e está cada vez mais expandindo isso. Poder do digital. Com o poder do digital e com a clareza de que todo mundo pode, só que nem todo mundo pode agora. Uhum. E o que falta? Estratégia. Então bora aprender um pouco sobre estratégia emocional com esse cara aqui. Só para finalizar essa questão de propósito, você puxou muito bem. Se a gente for pegar para ver, o único propósito de cada pessoa é servir. Não é sobre mim, não é sobre ele, é sobre servir. Esse vídeo aqui nós estamos te servindo com um conhecimento através da história dele. Propósito, servir. Aí você começa a trabalhar em cima disso daí. E aí a gente traz o nosso conceito lá da tecnologia, que é servir não é se submeter, porque um grande servidor é aquele que serve muitas máquinas, Sim. muitos computadores. Boa. E a nossa intenção não é se submeter a ninguém, é servir a maior quantidade de pessoas possível para que isso se torne de alguma forma incalculável. Eu não sei para quantas pessoas esse vídeo vai, mas talvez alguém que está assistindo esse vídeo identifique que outra pessoa precisa escutar a mensagem e isso toma uma proporção que a gente não sabe. Né? Então, o bom servidor é aquele que serve muitas máquinas. Dá pra trazer essa analogia mesmo. E que o propósito seja esse, né? Servir a maior quantidade de pessoas possível. Porque quando a gente fala de servir, querendo ou não, a gente traz um pouquinho aquela questão da religião, né? Sim, sim. De servir, e acaba que aquelas pessoas que falam que servem muito, elas ficam varrendo o chão da igreja. E não é só isso. E não é só isso. Nunca foi sobre isso. Princípio, porque no final gente, nunca vai sobrar nada. Né? Princípio, não é regra. Princípio tá ligado a pessoas, não a coisas. Cara, exatamente. Te agradecer pela sua história. Cara, tenho certeza que você que está assistindo até aqui se emocionou, entendeu mais ou menos qual que é todo o conceito por trás. Todas as redes sociais, o Matheus vai estar aqui abaixo para você poder seguir, conheça o trabalho dele de perto, vá lá aprender a ser um estrategista emocional e passar a mensagem também, caso isso arder dentro do seu coração e isso virar um propósito para você, porque a informação é para ser passada, né, cara? Sim. Então agradecer você por ter assistido até aqui, cara, gratidão mesmo, sua história é incrível, a gente tá junto aí para poder transcender, né, transbordar na vida de mais pessoas. Isso aí, obrigado Jim, obrigado a todo mundo que está aqui, obrigado pela paciência, pela permissão e mais uma vez, estou aqui à disposição, contem comigo para o que precisar e o principal, façam alguma coisa com isso que vocês estão assistindo, porque ficar aqui olhando para a gente falando, minha história pode ser muito bonita para você, mas no final das contas, é a sua história que vai ficar e o que a sua história fez por outras histórias. Então pega isso aqui tudo, faz alguma coisa com isso e no mais, conta com a gente para te acompanhar, te auxiliar e te guiar nessa jornada. Tamo junto. Pesado, hein? Tchau, tchau, galera. Gratidão eterna. Valeu, tamo junto.